juiz o confronto entre advogados e promotores para convencer 7 jurados, cuja decisão traçará o destino dos réus, é a imagem mais conhecida da justiça. Retratados em filmes e obras literárias, os tribunais do júri são o momento mais aguardado e costumam selar histórias de dor e sofrimento. No Brasil, o júri popular é previsto no Código de Processo Penal. O que é julgado? O júri popular julga os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. São eles: homicídio doloso, infanticídio, participação em suicídio e aborto. Quem pode ser jurado? Podem alistar-se para participar de julgamento cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade, ou seja, sem antecedentes criminais. A Justiça pode pedir a autoridades locais, associações e instituições de ensino que indiquem pessoas para exercer a função. Por ano, são alistados de 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, 300 a 700 nas comarcas com mais de 100 mil e de 80 a 400 nas demais. É dessa relação que são sorteados os participantes de cada júri. Quando convocado, o jurado não pode se recusar a compor o conselho de sentença, como é chamado grupo de jurados. Se não aparecer no dia do julgamento ou se ausentar antes do fim sem justificativa, poderá pagar uma multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. O jurado convocado não pode ter desconto em folha por faltar ao trabalho. Os jurados são escolhidos. De 10 a 15 dias antes da reunião entre os jurados, o juiz realiza um sorteio para selecionar 25 pessoas previamente alistadas, do qual participam representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. Para evitar a profissionalização dos jurados, são excluídos da lista os que tiverem participado do Conselho de Sentença nos últimos 12 meses. Os sorteados são convocados por correio ou outro meio para a reunião. Caso exista dúvida sobre a imparcialidade do grupo selecionado, as partes podem pedir que o julgamento seja transferido para outra comarca da mesma região com nova seleção de jurados. O chamado desaforamento também pode ser determinado caso a comarca responsável esteja com excesso de serviço. No dia do julgamento, devem comparecer ao tribunal os 25 jurados sorteados, assim como as testemunhas convocadas e o réu. Geralmente, os juízes reservam assentos para a imprensa e o público em geral. Se a procura é grande, são distribuídas senhas para ingresso no fórum. Antes da formação do conselho de sentença, as testemunhas são recolhidas a um lugar onde não consigam ouvir os depoimentos das demais. Se ao menos 15 jurados convocados comparecerem, são instalados os trabalhos. Caso contrário, são sorteados os suplentes e o julgamento é adiado. A seleção dos jurados. Em uma urna são colocados os nomes dos 25 jurados pré-selecionados. O juiz, então, retira 7 cédulas para a formação do Conselho de Sentença. À medida que os nomes são anunciados, a defesa e o Ministério Público podem recusar 3 jurados cada. As partes não precisam motivar a recusa. Uma vez sorteados, os jurados não podem mais se comunicar entre si ou com pessoas de fora, incluindo familiares, nem mais manifestar sua opinião sobre o caso julgado. Caso o silêncio não seja cumprido, eles podem ser excluídos do julgamento e multados. Formado o Conselho de Sentença, o juiz que precede a sessão diz: em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da Justiça. Os jurados, chamados nominalmente pelo juiz, respondem: assim o prometo. A ordem do júri. Os depoimentos começam pela vítima. Se possível, depois são ouvidas as testemunhas de acusação e, por último, as de defesa. Os jurados também podem
por intermédio do juiz, fazer perguntas à vítima e às testemunhas. Os questionamentos às testemunhas de acusação são feitos nesta ordem, pelo Ministério Público, assistente e defensor do acusado. Já as defesas são inquiridas, primeiro pelo advogado do réu, depois pelo promotor e, por último, pelo assistente. As partes ainda podem pedir acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e o esclarecimento dos peritos. Também pode ser solicitada a leitura de peças que se refiram às provas do processo. Após as testemunhas, o réu será interrogado. Se estiver presente, fazem perguntas nesta ordem: Ministério Público, assistente e defesa. Os jurados também podem formular questões por intermédio do juiz. Não é permitido o uso de algemas no réu durante o período que ele estiver no plenário. São exceções caso em que o dispositivo seja absolutamente necessário para manter a ordem e a segurança dos presentes. O confronto. Encerrados os depoimentos, é a vez do Ministério Público e do assistente fazerem as acusações. Depois, fala a defesa. Cada parte tem 1 hora e 30 minutos para fazer a exposição. Depois disso, há 1 hora para a réplica da acusação e mais 1 hora para a tréplica da defesa. As duas partes podem abdicar da segunda fase de debates. Não é permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido incluído nos autos do processo com antecedência, de no mínimo 3 dias, para que a outra parte tenha conhecimento. A decisão. Os jurados e o juiz se reúnem em uma sala secreta para decidir se o réu deve ser culpado ou absolvido. Por meio de cédulas sim e não, o Conselho de Sentença responde a perguntas formuladas com base na materialidade do fato e na autoria ou participação do réu. Caso mais de 3 jurados respondam afirmativamente, o juiz questiona se o jurado absolve o acusado. Se o Conselho de Sentença decidir pela condenação, é perguntado se há causa para diminuição ou aumento da pena. Havendo mais de um crime ou mais de um réu, os quesitos são formulados em séries distintas. Ação. O juiz define a pena. Em caso de condenação, o juiz que preside a sessão é responsável por fixar a pena base, considerando os agravantes ou atenuantes no caso de absolvição. Ele mandará colocar o réu em liberdade, revogará as medidas restritivas decretadas e determinará medida de segurança cabível, se for o caso. Após formular a sentença, o juiz fará a leitura no plenário do fórum, em frente ao réu, para todos os presentes. A questão do réu e do acusado. Segundo o dicionário compacto jurídico, réu é aquele contra quem é ajuizada ação civil ou penal, sujeito passivo da relação jurídico-processual. É chamado de acusado durante a investigação e instrução criminal e de indiciado durante a fase persecutória. Bem, pessoal, nós estamos aqui com o Antônio Ribeiro, assistente da acusação. Antônio, como é que está a expectativa para esse caso tão polêmico, né? Está comovendo tanto a comunidade? Doutora Sheila, nós temos uma posição de verificar que esse caso realmente ele mexe com toda a sociedade. Ele mexe com o emocional, ele vai realmente mover céus e terras do ponto de vista da humanidade. E muitos até vão partir para que o direito natural seja aplicado profundamente. Mas nós não podemos esquecer que a lei ela é escrita para ser executada. Então a nossa visão é uma visão justpositivista, uma visão que vai buscar aplicar a lei dentro do que é necessário,
para que não só essa geração, mas as vindouras saibam que o direito ele veio para edificar, ele veio para manter a coesão na sociedade. A sociedade não pode ser desmontada por motivos passionais, emocionais, senão não teríamos construído uma sociedade sólida e se destruído. Para isso o direito tem que ser levado a sério, dentro da premissa do que ele é. Ele foi feito para que nós possamos levar o direito de fato às pessoas que necessitam ver uma sociedade organizada, uma sociedade que funcione dentro dos preceitos da lógica que se padroniza há tantos anos. Então, a nossa posição, advogados de acusação, é de demonstrar toda esta causa. Houve algo que aconteceu naquela caverna que nós teríamos que rever, pensar, porque não podemos acreditar que a nossa visão de seres humanos seja deturpada por um momento daquele. Por mais difícil que tenha sido aquele momento daquelas pessoas ali dentro, nós não podemos aceitar que algo tão forte aconteça e fique impune. A nossa sociedade não pode escalar diante de um fato tão terrível como esse. Então nós vamos estar demonstrando, eu e a doutora Cleide, que houve ali um crime e nós vamos pedir que este crime ele tenha a culpabilidade comprovada e que os jurados possam ter no seu teor de pensamento que eles têm que ter um posicionamento de cumprir a lei, como a lei manda e determina. Obrigada, Antônio. Então, grande expectativa para o nosso júri simulado da noite. Obrigada. Estamos aqui com a doutora Deise Menezes e advogada de defesa. E qual a sua expectativa para esse julgamento? Bom, nós estamos com uma expectativa muito grande sobre toda essa repercussão que esse caso tem. Vamos tentar, e creio que conseguiremos inocentar os réus, porque vamos provar que dentro daquela caverna houve sim uma morte, mas não um assassinato, e que o que aconteceu ali dentro não foi feito puramente por maldade, mas sim por uma necessidade natural do ser humano. E a grande pergunta que fica é: será que você agiria de outra forma, com a sua sobrevivência, com o seu corpo pedindo alimento, água, você sofrendo? Será que você agiria de uma outra forma? Permitiria que você morresse e não tivesse a chance de uma subsistência? Então eu deixo aqui essa pergunta para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, tribunal. Nós queremos hoje agradecer ao nosso querido mestre Paulo Santos. Queremos que o senhor saiba uma coisa: o senhor, para nós, ou pelo menos para mim em particular, é o mestre dos mestres da advocacia, um verdadeiro justo positivista, em que nós temos aprendido e compreendido essa disciplina que está nos fazendo ficar cada vez mais entusiasmados. Nosso agradecimento ao senhor, leve isso para sempre. Sei que o senhor já teve diversas turmas, mas nenhuma como a nossa. Grande abraço. Beijo! Valeu, mestre!